Neil Donald Walsh. A ilusão do fracasso. A segunda ilusão é: o fracasso existe. A ideia de que a vontade de Deus, presumindo que Deus a tem, não podia ser feita contrária a tudo o que vocês julgavam saber sobre Deus, nomeadamente que Deus é todo-poderoso, onipresente, o Ser Supremo, o Criador, mas acolheram-na entusiasticamente. Isso produziu a ilusão altamente improvável, mas muito poderosa, de que Deus pode falhar. Deus pode desejar algo, mas não o conseguir. Pode aspirar a algo e não o receber. Deus pode necessitar de qualquer coisa e não a ter. Em suma, a vontade de Deus pode ser contrariada. Esta ilusão era uma interpretação bastante forçada, pois até as percepções limitadas da mente humana conseguiam detectar a contradição. Mas a vossa espécie possui uma imaginação rica e consegue estender a credibilidade ao limite com uma facilidade espantosa. Não só imaginaram um Deus com necessidades, como um Deus que não consegue preencher as suas necessidades. Como fizeram? Mais uma vez, utilizando a projeção. Projetaram-se no vosso Deus. Mais uma vez, uma capacidade ou qualidade de ser que imputaram a Deus derivou diretamente da vossa própria experiência. Por terem constatado que podiam não conseguir obter todas as coisas de que imaginavam precisar para serem felizes, declararam que o mesmo se aplica a Deus. A partir desta ilusão, criaram uma história cultural que ensina que o desfecho da vida está em dúvida. Pode resultar ou não, pode correr bem ou não, tudo estará bem no final, a menos que não esteja. Acrescentar a dúvida à mistura, a dúvida quanto a Deus conseguir preencher as suas necessidades, presumindo que eu tinha algumas, produziu a vossa primeira confrontação com medo. Antes de conceberem essa história de um Deus cuja vontade nem sempre era cumprida, vocês não tinham medo. Não havia nada a recear. Deus controlava tudo. Deus era todo poder, todo maravilha e glória, e tudo estava bem no mundo. O que podia correr mal? Mas veio então a ideia de que um Deus podia querer alguma coisa e não a conseguir. Deus podia querer que todos seus filhos regressassem a si nos céus, mas os seus próprios filhos, pelas suas próprias ações, podiam impedi-lo. Mas essa ideia também forçava a credibilidade e, mais uma vez, a mente humana viu a contradição. Como podiam as criações de Deus frustrar o Criador se o Criador e criações eram só? Como podia estar em dúvida o desfecho da vida se aquele que produziu o desfecho e aquele que o experienciavam eram o mesmo? Havia claramente uma imperfeição na segunda ilusão, o que deveria ter revelado que a ideia do fracasso era falsa. Mas os humanos sabiam, a um nível qualquer muito profundo, que não podem prescindir da ilusão, ou algo de muito de vital chegaria ao fim. Mais uma vez, tinham razão, mas, mais uma vez, cometeram o mesmo erro. Em vez de verem a ilusão como uma ilusão e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinha que reparar a imperfeição. Foi para repararem a imperfeição na segunda ilusão que a terceira ilusão foi criada. A ilusão da desunião. A terceira ilusão é: a desunião existe. Uma única saída para a difícil questão da segunda ilusão era criar uma terceira. O Criador e as criações não eram um só. Isso obrigou a mente humana a conceber a possibilidade do impossível, que o que é uno está na realidade separado. É esta a ilusão da desunião, a ideia de que existe separação.
A vossa espécie argumentou que, se as criações estavam separadas do Criador e se o Criador permitia que as criações fizessem o que lhes apetecia, seria possível que as criações fizessem algo que o Criador não queria que fizessem. Nessas circunstâncias, a vontade do Criador podia ser contrariada. Deus podia querer uma coisa e não a conseguir. A desunião gera a possibilidade de fracasso, e o fracasso só é possível se existir necessidade. Uma ilusão depende de outra. As primeiras 3 ilusões são as mais cruciais. São de tal modo importantes, tão primordiais no suporte das restantes, que lhes foram atribuídas histórias culturais separadas para as explicar e assegurar que seriam explicadas clara e frequentemente. Cada uma das vossas culturas criou a sua história especial, mas todas elas frisavam as mesmas questões de base, cada uma à sua maneira. Uma das mais famosas é a história de Adão e Eva. Dizem que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus e viviam felizes no jardim do Éden, ou paraíso. Desfrutavam da vida eterna e da comunhão com o divino. Em troca desta dádiva de vida idílica, dizem que Deus exigia uma única coisa: ordenou-lhes que não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a lenda, Eva mesmo assim provou o fruto, desobedeceu às ordens. Mas a culpa não foi inteiramente sua. Foi tentada por uma serpente que, na realidade, era um ser a quem chamam Satã, ou o diabo. E quem é esse diabo? Segundo uma das histórias, é um anjo caído, uma criação de Deus que se atreveu a ser tão poderoso quanto o seu Criador. Isso, diz a história, é a máxima ofensa, a suprema blasfêmia. Todas as criações devem glorificar o Criador e nunca procurar ser tão poderosas ou superiores. Nesta versão em particular da principal história cultural, desviaram-se do padrão normal, atribuindo-me certas qualidades que não se refletem na experiência humana. Os criadores humanos querem que a sua progenie se esforce por ser tão boa ou melhor que eles. O maior prazer de todos os pais saudáveis é ver os seus filhos alcançar e exceder a sua posição na vida e ultrapassar as suas próprias conquistas. Disseram que Deus, pelo contrário, se tinha sentido desonrado com isso e profundamente ofendido. Satã, o anjo caído, foi rejeitado, separado do rebanho, marginalizado, condenado, e subitamente surgiram 2 poderes na realidade fundamental, Deus e Satã, e 2 lugares a partir dos quais operavam o céu e o inferno. O desejo de Satã, de acordo com a história que surgiu, era tentar os humanos a desobedecerem à vontade de Deus. Deus e Satã passaram a competir pela alma do homem. E, curiosamente, era uma competição que Deus podia perder. Tudo isso provava que eu, afinal, não era um Deus todo-poderoso, ou que eu era todo-poderoso, mas não queria utilizar o meu poder porque queria dar a Satã uma oportunidade justa, ou que não se tratava de dar uma oportunidade justa a Satã, mas de dar aos seres humanos o livre-arbítrio. Só que se exercessem o vosso livre-arbítrio de uma forma que eu não aprovasse, entregar-vos-ia a Satã, que vos torturaria por toda a eternidade. São essas as histórias intrincadas que se tornaram doutrina religiosa no vosso planeta. Na história de Adão e Eva, muita gente acreditou que eu tinha castigado o primeiro homem e a primeira mulher por Eva ter comido o fruto proibido, expulsando-os do jardim do Éden. E se conseguirem acreditar que castiguei todos os homens e mulheres que viveram depois disso, fazendo-os carregar a culpa dos primeiros humanos e condenando-os a estarem separados de mim durante a sua vida na Terra. Por meio dessa e de outras histórias igualmente pitorescas,
As primeiras 3 ilusões foram apresentadas de uma forma que as crianças, em particular, tão depressa não esqueceriam. Tal foi o seu sucesso em incutir o medo nos corações das crianças, que foram repetidas continuamente a cada nova geração. Foi assim que as 3 primeiras ilusões ficaram profundamente entranhadas na psique humana. Primeiro, Deus tem um programa, a necessidade existe. Segundo, o desfecho da vida é duvidoso, o fracasso existe. Terceiro, vocês estão separados de Deus, a desunião existe. Apesar da ideia da existência da necessidade do fracasso ser crucial para o resto das ilusões, a ideia de que a união existe tem o maior impacto nas questões humanas. O impacto da terceira ilusão ainda hoje continua a ser sentido pela raça humana. Se o que pensam da terceira ilusão que é verdade, terão uma experiência de vida. Se acharem que não é verdade, mas que é de fato uma ilusão, terão outra. Essas 2 experiências serão drasticamente diferentes. Atualmente, quase toda a gente no vosso planeta acredita que a ilusão da desunião é verdadeira. Em resultado, as pessoas sentem-se separadas de Deus e umas das outras. O sentimento de separação de mim torna extremamente difícil que as pessoas se relacionem comigo de uma forma significativa. Ou me interpretam mal, ou me temem, ou imploram a minha ajuda, ou me negam em absoluto. Ao fazerem-no, os humanos perderam uma oportunidade gloriosa de usar a força mais poderosa do universo. Sujeitaram-se a vidas sobre as quais imaginam não ter qualquer controle, em condições que julgam não poder alterar, gerando experiências e desfechos a que pensam não poder escapar. Vivem vidas de desespero silencioso, oferecendo a sua dor, sofrendo-a com satisfação, acreditando que a sua bravura silenciosa lhes adquirirá a aprovação suficiente para terem acesso ao céu, onde receberão a recompensa. Existem muitas razões para que o sofrimento sem queixas excessivas possa ser benéfico para a alma, mas assegurar a recompensa no céu não é uma delas. A coragem é a sua própria recompensa, e nunca pode haver uma boa razão para causar sofrimento a outras pessoas, que é o que fazem as queixas. O mestre, portanto, nunca se queixa e limita assim o sofrimento exterior a si próprio, e interior também. Contudo, o mestre não se abstém de se queixar a fim de limitar o sofrimento, mas sim porque o mestre não interpreta a experiência da dor como sofrimento, mas apenas como dor. A dor é uma experiência. O sofrimento é o juízo que é feito em relação a essa experiência. O juízo de muitos é que a dor que experienciam não está certa e não devia acontecer. No entanto, o grau em que a dor é aceita como sendo perfeita é o grau em que o sofrimento na vida pode ser eliminado. É através desse entendimento que os mestres sublimam todo o sofrimento, apesar de não poderem escapar à dor. Mesmo pessoas que não atingiram a maestria já experienciaram a diferença entre a dor e sofrimento. Um exemplo disso pode ser a extração muito dolorosa de um dente. Arrancar o dente dói, mas é uma dor bem-vinda. O sentimento de separação em relação a mim impede os humanos de me usarem, de me chamarem, de terem uma amizade comigo, aproveitando todo o potencial do meu poder criativo e curativo, quer para acabar com o sofrimento, quer para qualquer outro fim. O sentimento de separação um dos outros permite que os humanos façam todo tipo de coisas uns aos outros que nunca fariam a si próprios. Por não verem que estão a fazer a si próprios, produzem e reproduzem resultados indesejados nas suas vidas diárias e na sua experiência planetária.
Disse que a raça humana enfrenta os mesmos problemas desde o alvorecer da história conhecida, o que é verdade, mas num grau cada vez menor. A cobiça, a violência, a inveja e outros comportamentos que vocês não consideram benéficos para ninguém ainda são manifestados por membros de vossa espécie, embora por uma minoria. É um sinal da vossa evolução. No entanto, os esforços na vossa sociedade dirigem-se não tanto a procurar alterar esses comportamentos como a puni-los. Julga-se que o castigo os corrigirá. Algumas pessoas continuam a não compreender que até corrigirem as condições da sociedade que criam e suscitam comportamentos indesejados, não corrigirão nada. Uma análise verdadeiramente objetiva prova-o. Contudo, muitas pessoas ignoram essa prova e continuam a tentar resolver os problemas da sociedade com a mesma energia que as criou. Procuram acabar com a matança, a violência com a violência, eliminar a ira com ira. Ao fazer tudo isso, não conseguem ver sua hipocrisia e personificam-na. O reconhecimento das primeiras 3 ilusões como ilusões impediria toda a gente de negar a unidade de toda a vida e de ameaçar a destruição de toda a vida no vosso planeta. Muitos humanos continuam a ver-se como separados uns dos outros, de todas as coisas vivas e de Deus. Veem que se estão a destruir, mas alegam não perceber como estão a fazer. Com certeza, dizem eles, que não é através das suas ações individuais. Não conseguem ver a ligação entre as suas decisões e opções individuais e o mundo de uma maneira geral. Essas são as convicções de muitos, e se desejam vê-las mudar, compete-vos a vocês que compreendem verdadeiramente a causa e efeito mudá-las. Pois os vossos congêneres humanos creem que não tem um efeito negativo no todo abater centenas de milhares de árvores todas as semanas para poderem ter o jornal ao domingo. Não tem um efeito negativo no todo lançar impurezas de toda a espécie para a atmosfera para que o seu estilo de vida não mude. Não tem um efeito negativo no todo utilizar combustíveis fósseis em vez de energia solar. Não tem um efeito negativo no todo fumar cigarros, comer carne vermelha e todas as refeições ou consumir grandes quantidades de álcool. Não tem nenhum efeito negativo, dizem eles, e estão fartos de ouvir pessoas dizerem-lhes que tem. Os comportamentos humanos individuais, dizem a vós próprios, não têm um efeito assim tão negativo no todo que leve o todo a desmoronar-se. Isso só seria possível se nada estivesse separado, se de fato o todo estivesse a fazer tudo isso a si próprio. E isso é um disparate. A terceira ilusão é verdadeira. Estamos separados. As ações separadas de todos os seres separados, que não são um com os outros, nem com toda a vida, parecem ter de fato um efeito bem real na própria vida. Finalmente, cada vez mais humanos começam a reconhecê-lo ao evoluírem do pensamento cultural primitivo para uma sociedade mais avançada. Deve-se isto ao trabalho que vocês e outros como vocês estão a desenvolver, pois ergueram a voz, fizeram soar o alarme, juntaram-se ao esforço de se despertarem uns aos outros, cada um à sua maneira, uns discreta e individualmente, outros em grupos. Em tempos idos não houve tantos como vós disponíveis e capazes de despertar os outros. Por isso a multidão vivia profundamente imersa nas ilusões e ficava perplexa. Por que é que o fato de estarem separados uns dos outros havia de criar um problema? Como é que tudo o que não fosse viver em comunidade, um por todos e todos por um, não se conseguia pôr a funcionar sem um grande esforço? Foram estas as perguntas que os humanos começaram a fazer. Havia claramente uma imperfeição na terceira ilusão.
o que devia ter revelado a ideia de desunião era falsa, mas os humanos sabiam, a um nível qualquer muito profundo, que não podiam prescindir da ilusão ou algo de muito de vital chegaria ao fim. Mais uma vez, tinham razão, mas, mais uma vez, cometeram um erro. Em vez de verem a ilusão como uma ilusão e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinha que reparar a imperfeição. Foi para reparar a imperfeição da terceira ilusão que foi criada a quarta ilusão. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.